Vamos para a nossa reflexão, a nossa meditação na palavra do Senhor. Os irmãos abram a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14 ao 22. Esta é a sétima carta. Carta à igreja de Laodiceia, a igreja que se localiza na cidade de Laodiceia. Como esta é a última carta a ser aberta, eu acredito que a expectativa desta igreja foi grande. Por quê? A primeira carta é aberta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso recebe elogios, mas recebe também advertência. Vem a segunda carta, é aberta à igreja de Esmirna, e nenhuma repreensão, somente elogios. A terceira carta é aberta à igreja de Pérgamo. Recebe elogios, mas também repreensão, advertência. Vem a quarta carta, a igreja de Tiatira, da mesma forma, recebe elogios, mas também advertência. Vem a igreja de Sardes, a igreja que tinha aparência de viva, mas estava morta. Também elogios, mas advertência. Então vem a igreja de Filadélfia. Assim como a igreja de Esmirna, não recebe repreensão, somente elogios. E agora? Falta uma carta a ser aberta. E esta carta vai estar sendo aberta e lida pelo seu líder, pelo seu pastor. O interessante é que esta é a única igreja que não recebe elogio nenhum, só repreensão. A igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio da parte de Deus. Isto deixa Deus doente, a ponto de querer vomitar. Esta igreja de Laodiceia deixa Deus doente. Por quê? Pela sua indiferença à palavra de Deus. Você acredita que a igreja pode deixar Deus doente? E até com náuseas? A igreja pode fazer com que Deus fique mal do estômago. Pode levá-lo, inclusive, a querer vomitar. Como pode ser isso? Um crente morno, um crente indiferente espiritualmente dentro da igreja. Esta é a igreja de Laodiceia, uma igreja que vivia indiferente à palavra de Deus, indiferente aos ensinamentos de Deus. Esta igreja localizada numa grande cidade, numa cidade influente, numa cidade próspera, onde o comércio é indústria e também a medicina fazia dela uma grande cidade, uma cidade muito rica. Ao contrário de Esmirna, Esmirna era pobre, uma igreja pobre, materialmente falando, financeiramente, mas rica em espiritualidade. Laodiceia, uma igreja rica, mas pobre espiritualmente. Esta era a Laodiceia. Tinha uma riqueza,
tinha um nome, uma grande indústria têxtil, seus tecidos finíssimos, um grande mercado comercial, financeiro. A medicina era uma das cidades onde tinha uma grande escola de medicina. Esta era a grande Laodiceia, que foi destruída em 60 anos, em 60 depois de Cristo. E ela recusou a ajuda do Império Romano. Era tão rica que ela mesmo se reconstruiu, sem precisar da ajuda de ninguém. A própria cidade se levantou, ergueu-se novamente, sem ajuda do Império Romano. Ela recusa esta ajuda. Esta era a Laodiceia, com suas fábricas famosas pelas lãs pretas e sofisticadas. Ela ditava a moda. Laodiceia. A escola de medicina era a melhor da época. Uma das especialidades era a oftalmologia. E por isso que Jesus vai fazer algumas referências, dizendo que ele era o colírio para os olhos daquela igreja. Porque a igreja estava cega espiritualmente, apesar de ter uma boa medicina, mas espiritualmente estava cega, não conseguia enxergar. Uma igreja, uma cidade que ditava a moda e espiritualmente estavam nus. Uma cidade que se achava autossuficiente, coisa que a gente encontra na igreja de Filadélfia, a fraqueza da igreja, mas encontrava força no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é forte. Já essa igreja era autossuficiente. Esta igreja, ela achava que não dependia de ninguém, porque ela tinha poder, tinha dinheiro para bancar o que quisesse. Então não dependia de um Deus que é soberano. Então, Jesus, ele se apresenta desta forma. Ele se revela desta forma à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Quem está falando, quem está se apresentando é o Amém. Amém implica em certeza, veracidade e sinceridade. As palavras de Cristo são absolutas, verdadeiras, imutáveis. O que ele fala é o que é o certo. O que ele fala não se discute. O que ele fala não se contesta. É o Amém. É a palavra verdadeira, é a palavra fiel. E quando Cristo fala, eu só tenho que dizer Amém. Eu não tenho que discutir a palavra de Jesus. Eu não tenho que questionar a palavra de Jesus. Porque é a palavra, é a verdade imutável. E eu não posso contestar esta palavra. Jesus está dizendo, é o Amém que está falando. Sou eu. É a minha palavra. E ela basta para vocês. É o Amém que fala. É aquele que é absoluto. É aquele que não muda.
ele continua sendo o que ele é. Por isso que ele diz, eu sou. Eu sou e acabou. Eu não era, eu não serei, eu sou. É inquestionável. O que Jesus fala não pode ser questionado, porque é a palavra dele. Eu só tenho que dizer amém e me curvar diante da sua autoridade. Cristo é a personificação da verdade. Ele vai dizer que ele é a testemunha. E essa testemunha é fiel e verdadeira. Não é uma testemunha que recebeu suborno para testemunhar. Ele fala daquilo que é real. Ele fala daquilo que é verdadeiro. Ele fala daquilo que é próprio. Porque ele é a testemunha fiel e verdadeira. É assim que ele se apresenta a esta igreja. A mensagem do amém, da testemunha fiel e verdadeira. Do Criador de todas as coisas. Eles se veem como ricos, não necessitando de coisa alguma. Esta igreja ela se vê como uma igreja rica, uma igreja de que não necessita da misericórdia de Deus. E muitas vezes nós agimos desta forma diante de Deus. Às vezes nos colocamos como alguém que não depende de Deus, não depende do irmão, porque é autossuficiente em si mesmo. Mas Jesus disse, vocês são insignificantes, pobres, miseráveis, cegos e nus. Eles precisam lembrar-se de que, em primeiro lugar, Jesus é o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Eles precisam acreditar. Eles precisam dar ouvido a esse Jesus. A Igreja Batista Cidade Nova precisa dar ouvido a esse Jesus. Precisa acreditar nesta palavra. E quando ele escreve as 7 igrejas, o número 7 na Bíblia significa o número perfeito, o número da perfeição, o número da totalidade. Ou seja, ele está escrevendo a todas as igrejas. Não só as 7 da Ásia, mas a todas as igrejas. A todos os pastores. Jesus está falando a todos nós. Jesus está falando a você, meu amado irmão, meu amigo visitante. Jesus está falando para você. Ele está dizendo que ele é o amém, que ele é testemunha fiel e verdadeira. Esta igreja se encontra numa condição muito negativa, muito miserável. Imagine uma pessoa chegar para você e não tecer nenhum elogio à sua pessoa. Só encontrar falhas em você. Não encontrar nada de bom. Como você ficaria? Mas foi Jesus que, examinando esta igreja, não encontra nenhuma coisa positiva. Se você fosse membro desta igreja, como você se sentiria? Laodiceia, abre esta carta. Ouve o que está escrito nela. E não vê nenhum elogio da parte de Deus. Uma igreja inútil. Uma igreja orgulhosa, uma igreja confiante, enganada. Não havia nada a elogiar, apenas
pecado. Se você fizer um autoexame de sua vida agora, e você se colocando no lugar de Deus, será que Deus encontraria algo para elogiar na sua vida? Será que Deus encontraria alguma coisa que você tem feito, que é digno de elogio, que é merecedor de elogio? Ou se Deus olhar para você, só encontra críticas, só encontra pecado. E no versículos 15 a 17 ele vai dizer: eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Pecado, só pecado, pecado da soberba, pecado do orgulho, pecado da autoconfiança, quando alguém é orgulhoso, não se humilha. Quando alguém é orgulhoso, não se quebranta diante do Senhor. A cultura mundana de Laodiceia estava moldando a igreja. Isto Jesus não podia tolerar. Jesus diz: eu sei as tuas obras. Ou seja, tem um profundo conhecimento do estado desta igreja. Jesus vai dizer a você: eu tenho um profundo conhecimento da sua vida. Quem está ao seu lado aí não conhece você, mas Jesus diz: eu te conheço, eu sei quem você é, você não pode me enganar. Você engana até o seu pastor, você engana até o seu irmão, mas a mim você não engana. Jesus diz: eu te conheço, Laodiceia. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei o que vocês têm feito. Vocês não são uma coisa nem outra. Vocês já beberam água morna? Tome um copo de água morna. Provoca náusea. Você tem vontade de vomitar. E Jesus está dizendo a esta igreja: vocês não são crentes, não são quente nem frio, são mornos. E quando eu vejo vocês, eu vejo a sua adoração, dá vontade de vomitar. Quando vocês chegam até mim com seus louvores, dá vontade de vomitar. Porque vocês não são crentes, não são quentes, nem são frios. Vocês estão em cima do muro. Vocês não decidem o que querem ser. Porque com Cristo, ou está com Ele, ou está sem Ele. Ou eu pertenço a Ele, ou eu pertenço a Satanás. Não existe meio termo no reino de Deus. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou de Satanás. É isso que ele está dizendo. Porque quem está em cima do muro faz parte de Satanás. O muro é do lado de Satanás. Do lado de Jesus, do lado de cá. O pecado estava dentro da igreja de Laodiceia. O mundo estava moldando aquela igreja.
Ela não influenciava o mundo, mas era influenciada pelo mundo, pelas coisas que o mundo tem para oferecer. E Jesus conhecia esta igreja. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são frios nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Não quero saber de vocês. Não desce. Essa igreja não desce. Porque o pecado não desce. Jesus não tolera pecado, meus amados. E tem muita gente que brinca de ser crente. Eu falei pela manhã. Satanás não brinca de ser Satanás. Mas tem crente brincando de ser crente. Achando que é crente. Mas Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele leva a sério a sua